Continuamos então a nossa série de vídeos curtos apresentando os conceitos básicos sobre a semiótica na linha dos autores Gili, Charles Sanders Peirce, Thomas Sibioc, da escolástica ibérica tardia. Bom, uma coisa que eu não mencionei nos vídeos anteriores, que é interessante mencionar, é que o termo semiótica, esse termo, ele tem origem. Ele não tem origem entre os escolásticos tardios, e ele também não tem origem propriamente em Charles Sanders Peirce. Na verdade, tem origem em John Locke. Então, no livro do John Locke, o ensaio a respeito do entendimento humano, lá no final do livro, Locke ele faz uma divisão das ciências, né, em física, ética e semiótica, que seria relativo à lógica, né? E lá, então, John Locke usa esse termo semiótica. E nas primeiras edições, o termo se manteve como semiótica mesmo, porque o termo grego para signo, como nós vimos, que não é o termo, na verdade, signo do latino, né? O conceito é diferente, é um termo limitado, o termo grego é semeion. E então, John Locke usa semiótica, né? Ah, Provavelmente, pelo que o John Dewey diz, justamente é para mostrar, né? Talvez John Locke já tivesse consciência, aí eu não sei se isso é verdade ou quanto ele tinha consciência de que a noção de signo latina é diferente da noção de signo grega. Então, a origem do termo semiótica é em John Locke, ok? No ensaio sobre o entendimento humano. Bom, hoje, né, neste vídeo, eu gostaria de falar agora a respeito da causalidade dos signos, ok? Que tipo de causalidade é a causalidade do signo? Para a gente aprofundar o nosso entendimento dos princípios da semiótica na linha desses pensadores. Bom, então, todo mundo sabe que Aristóteles propôs as famosas quatro causas, né? A causa material, a causa formal, a causa final, e a causa eficiente. Muito bem, durante as discussões latinas, essas quatro causas, elas sempre se mantiveram, obviamente, mas elas sofreram subdivisões. Elas se tornaram mais complexas. Então, as quatro causas permanecem, não é que surgiram novas causas, não. Mas elas foram subdivididas, então elas se tornaram um pouco mais complexas, tá? Então, basicamente, nós podemos dividir as causas em dois tipos. A causalidade externa e a causalidade interna. Quem quiser conhecer mais sobre essas divisões da causalidade, que eu acho que é pouco comentado, na verdade, deveria ser mais comentado porque esclarece muito a noção de causalidade, pode procurar o livro Introdução à Filosofia, escrito por Brian Campbell, infelizmente só tem em inglês. Bom, então, há dois tipos de causalidade externa e causalidade interna. Na causalidade externa, nós vamos ter a causalidade eficiente, ou causa eficiente, ou causa agente. Nós vamos ter a causa final, e nós vamos ter duas aí, a causa exemplar e a causa objetiva ou especificativa. Ok? Na causalidade interna, nós vamos ter a causa formal, a causa material e a causa causa interna final. Então, você tem a causa final externa e causa final interna. Então, essas são as subdivisões das causalidades, que não dá tempo da gente ver aqui, porque esse vídeo é apenas a apresentação de conceitos básicos, apenas uma direção para quem está interessado em se aprofundar nesta linha de semiótica. Muito bem. Então, para a gente entender qual dessas causas é a causalidade dos signos,
Vamos ver, então, um pouquinho o início do livro do Miguel de Brugar. Miguel de Brugar foi um lógico que viveu depois do João de São Tomás, e ele foi muito influenciado pelo João de São Tomás e escreveu um livro de lógica que tem, logo no início do livro, um tratado sobre os signos. São quase 100 páginas, resumindo, na verdade, o que Poinsot já tinha dito. Na verdade, o Brugar, ele resume o que Poinsot dissera. Então, Brugar ele diz o seguinte, que aqui eu estou fazendo um resumo, né? Não estou lendo literalmente. Então, Brugar diz o seguinte, que a cognição, o ato cognitivo, ele se divide em 4 causas. Então, nós temos uma causa eficiente, que é a própria potência cognitiva, o poder cognitivo. Nós temos a causa objetiva, que é o objeto que move a potência. Nós temos a causa formal, que é a própria apercepção, né? A própria percepção, ou a própria apercepção, ou a própria intelecção, que é a causa formal, que seria, se eu não estiver equivocado, aqui seria um signo formal já, incluiria-se aqui, se eu não estiver enganado. E tem também a causa instrumental, que é o meio pelo qual o objeto é representado para a potência. Então, isso é o ato cognitivo, ele envolve essas causas. Muito bem. Então, fazer conhecer se dá nesses 4 modos. Conhecer se dá nesses 4 modos. Se dá por meio dessas causas, dessas 4 causas. A causa eficiente, que é a potência, a causa objetiva, que é o objeto que move a potência, a causa formal, que é a própria apercepção, e a causa instrumental, que é o meio pelo qual o objeto é representado para a potência cognitiva. Muito bem. Agora, vamos fazer uma distinção entre representação e significação. Okay? Então, representar já se dá em 3 modos. Já envolve apenas a causa objetiva, a causa formal e a causa instrumental. Não envolve a potência, porque a representação se dá para a potência. Certo? Então, representar ele envolve apenas essas 3 causas. A causa objetiva, que é o objeto que move a potência, a causa formal, que é a percepção, e a causa instrumental, que é o meio pelo qual o objeto é representado. A significação, ela já envolve 2 causas, a causa formal e a causa instrumental. A causa formal, que é a percepção, o signo formal, né? E, no caso de um signo instrumental, envolve também a causa instrumental, que é o meio pelo qual o objeto é representado para a potência. Bom, o que quer dizer tudo isso daqui? Simples. Quer dizer que, para João de São Tomás, o signo, ele nunca representa a si mesmo. O signo sempre representa outro que ele mesmo. Signo sempre representa outro que ele mesmo. Ok? Um objeto pode representar a si mesmo. Então, a representação, ela abrange a significação. Você pode ter uma representação de si mesmo, representação objetiva, né? Ou uma representação significativa. Mas a significação, ela não abrange toda a representação, porque ela não representa a si mesma. Um signo não representa a si mesmo. Ele sempre representa outro que si mesmo. Essa é a definição de João de São Tomás. Isso tem implicações até mesmo teológicas, tá? Que não vale a pena mencionar aqui no momento. Então, o importante de notar é isso. Um signo sempre representa outro que ele mesmo. Então, chegou-se aqui à causalidade do signo. Então, o tipo de causalidade dos signos é, como ele vai nomear, de uma causalidade formal extrínseca.
Nessa causalidade que está apresentada no livro do Brian Campbell, acho que corresponderia à causalidade externa objetiva, a causalidade especificativa, né? Então, o signo, ele especifica o poder cognitivo para o conhecimento de um objeto que é diferente do próprio signo. Ele não representa a si mesmo. Então, a natureza da causalidade dos signos é a da causalidade formal extrínseca. Essa é a causalidade dos signos. Deixa eu ver se eu posso apresentar mais alguma coisa referente a isto. Eu creio que seja isso mesmo. Isso. Então, dentre todas as causalidades, a causalidade do signo é a causalidade formal extrínseca, ou causalidade objetiva, a causalidade especificativa, causa formal externa, objetiva, especificativa. O signo ele especifica um poder cognoscitivo para o conhecimento de um objeto que é diferente dele mesmo. Que é importante salientar, o signo não representa a si mesmo. É importante fazer uma distinção entre a representação, que engloba representar-se a si mesmo, e a significação, que representa sempre outro que si mesmo. Essa é a definição de signo e a causalidade dos signos. Sabendo disso, quando você for se deparar com os textos do John Dewey, já vai ajudar bastante a compreender essa noção de causalidade. No próximo vídeo, nós continuaremos apresentando alguns outros princípios básicos para se entender a semiótica na linha desses pensadores que eu estudo.